existe um chamado, um caminho de luz, de força, de conexão com o sagrado. 1908. Imaginem um jovem de 17 anos, perfeitamente saudável. Aquele típico garoto com o futuro todo planejado, né? Exatamente, eles prestes a entrar para a Marinha, seguindo a tradição da família, uma carreira super sólida desenhada pela frente. Mas, subitamente ele perde os movimentos do corpo. Uma paralisia misteriosa, do nada. Do nada, uma paralisia toma conta desse rapaz. E a família fica completamente desesperada, claro. Ele chamou os melhores médicos da época lá na, então, capital federal, mas simplesmente nenhum deles consegue dar um diagnóstico. A medicina oficial basicamente esbarra num muro ali. A medicina da época joga a toalha real. Aí os tios dele, que eram padres católicos, vão até a casa, rezam, tentam realizar rituais de cura. E nada muda. Nada, o garoto continua paralisado na cama. E então, no dia seguinte, de forma assim absolutamente inexplicável, ele levanta e avisa com a maior naturalidade: amanhã estarei curado. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sim. E no dia seguinte, ele realmente acorda como se absolutamente nada tivesse acontecido. 0 sequelas. Então vamos desempacotar isso. Como uma família tradicional, no início do século XX, lida com um evento que quebra todas as regras da lógica, da medicina e da própria religião que eles conheciam. O que é fascinante aqui é exatamente esse limite do conhecimento institucional. Porque veja bem, quando a ciência oficial falha e a religião de berço não te oferece respostas, cria-se um vácuo enorme. Um desespero, né? Total. E a família do Zélio Fernandino de Moraes foi empurrada com força para esse vácuo. Eles eram descrentes, mas sem absolutamente nenhuma outra opção viável, eles acabam aceitando a sugestão de um amigo próximo. O famoso não custa tentar. Exato. E levam o jovem para a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que ficava lá em Niterói. O objetivo original deles era puramente pragmático. Eles queriam buscar uma cura, uma explicação espiritual, qualquer coisa para o que havia paralisado o rapaz. Só que eles não faziam ideia do que ia acontecer. Nenhuma, porque o que ocorreu dentro daquelas paredes foi uma ruptura de paradigma gigantesca. Aquele evento ali, um evento isolado, acabou servindo como o estopim para o nascimento de uma religião 100% brasileira. E é exatamente sobre isso a nossa análise profunda de hoje. O mergulho de hoje é na fundação e na evolução da Umbanda. Para quem está nos acompanhando, a nossa missão aqui é entender como ela surgiu de uma necessidade latente de inclusão. E como ela conseguiu atravessar mais de um século de pressões, perseguições e tantas transformações culturais no Brasil. É uma história incrível. Mas para entender esse momento exato da fundação, a gente precisa se transportar para dentro daquela sessão espírita específica, dia 15 de novembro de 1908. O clima devia ser bem tenso. Muito. Havia uma rigidez tremenda no ar, sabe? O garoto chega super tenso e é orientado pelo dirigente a sentar ali à mesa. A regra do local era assim, inflexível. Ninguém levanta da cadeira? Ninguém, sob hipótese alguma. Mas, tomado por uma força alheia à vontade dele, o Zélio levanta. E tem um detalhe técnico aqui que é crucial para quem estuda o tema. Ele era um médium consciente. Ou seja, ele sabia o que estava acontecendo. Exato. Ele não desmaiou, ele não perdeu os sentidos, nada disso. Ele escutava a própria voz e via o próprio corpo se movendo. Aí ele caminha até o jardim, volta para a sala e diz a famosa frase: "Aqui está faltando uma flor", e coloca uma rosa branca no centro da mesa. Imagina a reação do pessoal. Nossa, o ambiente entrou em pânico. Para os padrões da época, ele estava quebrando a chamada corrente vibratória. Era um absurdo. Sim, essa quebra de protocolo foi vista como uma afronta gigante. Mas o clima, que já estava pesadíssimo com a atitude do jovem, ele ficou insustentável logo nos minutos seguintes. Porque abriu a porteira, né? Basicamente isso. Aquela quebra de padrão parece ter aberto uma porta ali no centro. E imediatamente, outros médiuns que estavam presentes na mesa começaram a incorporar. Só que, e aqui é o ponto de virada,
Os espíritos que começaram a se manifestar não eram os convidados habituais daquela casa kardecista. Eram espíritos completamente diferentes do padrão deles. Totalmente. Eles se apresentavam com trejeitos, com a fala e posturas de velhos escravizados africanos e de indígenas nativos. E o dirigente não gostou nada disso. Nem um pouco. A reação do dirigente da sessão foi fulminante. Ele exigiu que aqueles espíritos se retirassem imediatamente do local. Ele chegou a advertir os médiuns sobre o que a doutrina da casa considerava ser, entre aspas, um atraso espiritual daquelas entidades. É muito louco pensar nisso hoje. Para quem nos ouve visualizar melhor, imagine um clube de elite extremamente restrito, sabe? Boa analogia. Aquele tipo de lugar onde não basta só ter dinheiro. Você precisa ter o sobrenome certo, usar o traje a rigor perfeitamente adequado. Só que, nesse contexto lá de 1908, o traje a rigor era intelectual. Perfeito. A erudição era a moeda de troca. Exato. A mesa aceitava de bom grado mensagens de espíritos que, sei lá, em vida tivessem sido grandes doutores, médicos renomados, nobres ou filósofos europeus. A sabedoria acadêmica era o passaporte para entrar no clube. Mas se não tivesse esse currículo... Se o espírito chegasse vestindo a roupa errada, ou seja, se apresentando com a bagagem cultural de um ex-escravizado ou de um indígena, ele era sumariamente barrado na porta. O conhecimento profundo que eles tinham sobre a terra, sobre a dor, sobre a natureza, aquilo simplesmente não servia para o clube. Essa analogia capta perfeitamente a barreira invisível daquele momento histórico. Porque o espiritismo, ali no início do século XX no Brasil, era uma prática adotada em grande parte pelas elites urbanas, né? Sim, era bem segmentado. Muito. E para entender de verdade a atitude do dirigente, a gente precisa olhar para o contexto social do Rio de Janeiro daquela época. Estávamos em 1908, fazia apenas 20 anos que a Lei Áurea tinha abolido oficialmente a escravidão no papel. 20 anos é muito pouco tempo. É nada. A sociedade brasileira ainda fervilhava com ideais de higienismo social, de eugenia. Eles tentavam a todo custo se espelhar na Europa e apagar e esconder o próprio passado escravocrata. Fingir que não existia. A ação das populações negras e indígenas era absoluta. Eles ocupavam as franjas mais pobres e esquecidas da sociedade. Então, dentro daquela sala super elitizada, receber um espírito de um negro ou de um indígena era o equivalente a trazer a rua, a pobreza e todo aquele preconceito social direto para a mesa sagrada. Chocou a elite na hora. Chocou. E é exatamente contra essa mentalidade higienista que a entidade que estava manifestada nos Hélios se insurge. Ele bate de frente, né? A voz que toma o garoto entra em um embate direto com o presidente da mesa. O espírito questiona, com todas as letras, por que aqueles espíritos estavam sendo rotulados como atrasados. Ele bota o dedo na ferida. Sim. Ele pergunta se era apenas pela cor da pele ou pela classe social que eles ocuparam na última encarnação. E os dirigentes, claro, tentando manter o controle ali da situação, tentam argumentar usando a lógica doutrinária deles, tentando, sei lá, evoluir a entidade. E aí chega a pergunta de ouro. Exato. Eles perguntam, afinal de contas, com quem eles estavam falando. E a resposta, a resposta muda o curso da história religiosa no Brasil. A entidade declara que, se eles julgavam aqueles negros e indígenas como seres atrasados, então no dia seguinte, na casa daquele mesmo jovem ali, ele iniciaria um novo culto. Um culto novo, do zero. Um espaço onde esses espíritos que já eram marginalizados pela sociedade e agora estavam sendo marginalizados até na espiritualidade, poderiam dar a sua mensagem. Uma religião para os humildes. E ele dá um nome, né? Dá. Quando questionado sobre o nome dele, ele se identifica como o caboclo das 7 encruzilhadas. E a justificativa é linda. Ele diz que escolheu esse nome porque para ele não haveria caminhos fechados. E ele cumpre a promessa bem rápido. Porque no dia 16 de novembro, às 20 horas em ponto, a casa da família do jovem estava completamente lotada. Imagina a fofoca que não rolou em Niterói. Nossa, deve ter sido o assunto da cidade. Tinha membros da Federação Espírita que foram lá só para ver se era um truque, familiares perplexos e até gente desconhecida da rua que viu a movimentação e entrou. E no horário marcado, a entidade se manifesta. E é aí que ele dita as regras do jogo. Sim,
Naquele momento, ele estabelece as bases de fundação desse novo culto. Ele dita que a prática da caridade e do amor fraterno, sem qualquer tipo de remuneração financeira, seria a espinha dorsal. Mas a grande tônica, a verdadeira revolução para um Brasil recém-saído da escravidão, era a inclusão incondicional. Isso é muito forte. É muito forte. Tem um lema ditado pelo Caboclo que, francamente, ressoa como um verdadeiro manifesto de direitos humanos em pleno 1908. Ele diz: aos que sabem menos, ensinaremos. Com os que sabem mais, aprenderemos. E a ninguém renegaremos. E a ninguém renegaremos. É de arrepiar. Totalmente. E o nome dessa nova prática passou por algumas variações nos registros, né? Primeiro chamaram de Alabanda, depois Aubanda, que em sânscrito seria traduzido como Deus ao nosso lado, até finalmente se firmar na cultura popular como Umbanda. É um lema que destrói completamente aquela ideia de superioridade intelectual e espiritual que reinava na época. Ele basicamente nivela todo mundo, no sentido de que todos estão ali para servir e aprender. Mas tem um ponto fundamental sobre a formação prática de tudo isso, sabe? Qual? Porque, veja, uma coisa é você ter um lema lindo e uma missão de caridade. Outra coisa muito diferente é você estruturar uma liturgia complexa do zero. E a Umbanda não nasceu num vácuo. Ela não foi inventada do nada naquela noite na sala do Zélio. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Para quem nos ouve, pensem na Umbanda como um software de código aberto, sabe? O famoso open source lá do mundo da tecnologia. Adoro essa comparação. É muito visual. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele não programou um sistema operacional do absoluto zero. O que ele fez foi integrar bibliotecas de códigos de 4 grandes desenvolvedores que já existiam e operavam aqui no Brasil, criando algo inédito. As famosas 4 raízes. Isso. Foram 4 raízes primordiais. Do catolicismo veio toda aquela estrutura do sincretismo, ou seja, a genialidade de associar as divindades africanas aos santos católicos para permitir que o culto sobrevivesse, além, claro, da liturgia das orações e do uso de imagens no altar. Certo. E a segunda? Do candomblé, a Umbanda puxou o código vibrante do culto aos orixás e os toques de curimba. E, bom, para quem da nossa audiência não está familiarizado, a curimba não é tipo só uma música de fundo ali tocando. Não, de jeito nenhum. São os atabaques, né? É a percussão ritualística que dita o ritmo que movimenta a energia do terreiro e conduz as incorporações. É o motor do negócio. Exatamente, é o coração batendo ali no terreiro. E as outras 2 raízes são igualmente vitais para a estrutura funcional. Da pagelança, que é a herança direta dos povos originários, dos indígenas do Brasil, veio a conexão visceral com a natureza. O uso das plantas e tudo mais. Isso, o uso constante de ervas para banhos e curas, a fumaça dos defumadores para limpar o ambiente e, principalmente, aquele princípio maravilhoso de trabalhar com os pés descalços na terra, garantindo a descarga de energias densas. E a 4ª raiz? Por fim, do kardecismo, absorveu-se a base de estudo moral, toda aquela mecânica da manifestação mediúnica de uma forma mais disciplinada e a cartografia do mundo astral. Entendi. Mas olha, a minha grande dúvida diante dessa analogia de tecnologia é a seguinte. Se eu pegar esse sistema operacional da Umbanda e simplesmente deletar apenas uma dessas 4 pastas de arquivos, sei lá, se eu for lá e remover a pagelança, o sistema continua rodando? A religião ainda funciona normal? Essa é a grande questão. A analogia do software é excelente para a gente visualizar essa mistura. Mas, na prática, não foi uma fusão colaborativa e pacífica feita dentro de um laboratório fechado. Foi no improviso da vida real. Foi uma sobreposição de códigos forjada na necessidade de sobrevivência de um povo. Mas, para responder direto à sua pergunta, não. O sistema entra em colapso. O material histórico que nós levantamos é taxativo nisso. Se você retirar o kardecismo, você perde a base de entendimento mediúnico. Desmorona a estrutura técnica, as outras 3 partes do código. Perfeito. A identidade da religião reside exatamente na tensão e na harmonia dessas 4 forças trabalhando juntas simultaneamente. E com esse sistema operacional hipercomplexo rodando, a religião começa a ganhar corpo rapidamente, né? A gente vê nos documentos que o
próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas ordenou a fundação de mais 7 tendas iniciais para conseguir expandir os atendimentos. A primeira já surge logo ali em 1918. Um crescimento bem expressivo. Muito. E na década de 20, o crescimento se torna visível nas ruas. Pessoas influentes, como o jornalista Leal de Souza, começam a publicar livros e artigos em jornais de grande circulação do Rio, detalhando essas visitas aos terreiros. Parecia um crescimento orgânico incrível, muito no boca a boca. Mas sempre tem um mais na história. A expansão deles esbarrou violentamente em um muro de concreto. O cenário político brasileiro. Exatamente. Entramos agora na era mais turbulenta dessa linha do tempo. Nas décadas de 30 e 40, o Brasil vivia sob a era Vargas e o Estado era profundamente autoritário. Ele intervia em quase todos os aspectos da vida cultural da população. O famoso projeto de nação. Isso, o projeto de nação exigia controle absoluto. Qualquer prática que não se alinhasse à moralidade oficial, que era europeizada e estritamente católica, era tratada como caso de polícia mesmo. Terreiros de candomblé e umbanda, centros kardecistas e até rodas de capoeira sofriam batidas policiais constantes. Invasões truculentas, né? Violentas. Os agentes do Estado invadiam os locais, confiscavam os atabaques, quebravam as imagens, prendiam os dirigentes sob acusação de curandeirismo ou exercício ilegal da medicina. A própria sobrevivência física da religião estava pendurada por um fio. E aqui entra um fato histórico dos documentos que exige muita atenção de quem nos ouve. Em 1939, para tentar criar um escudo contra o Estado, eles fundam a Federação Espírita de Umbanda do Brasil. E logo depois, em 1941, realizam o primeiro Congresso Brasileiro do Espiritismo de Umbanda. Um marco importante, mas polêmico. Muito polêmico. Porque o objetivo oficial era legitimar e organizar a religião perante a lei. Mas a estratégia adotada foi meio chocante. Os registros mostram que o Congresso tentou ativamente desafricanizar a Umbanda. Foi um movimento oficial de distanciamento. Sim, eles queriam padronizar as roupas de branco, mudar o vocabulário, silenciar os tambores, afastar o máximo possível a imagem pública da religião das práticas de origem africana, puxando ela mais para o kardecismo e para a ciência. Mas peraí, eu preciso perguntar isso. Pode perguntar. Se a religião nasceu em 1908 justamente, declaradamente para abraçar os pretos velhos e combater aquele preconceito da elite que a gente falou, por que essa mesma liderança tentou apagar as raízes africanas ali em 41? Quer dizer, isso não soa incrivelmente hipócrita para quem estuda o período hoje? Olha, é muito fácil a gente olhar para trás hoje, com as nossas lentes e os privilégios do século XXI, sentados aqui de forma segura e julgar isso como uma hipocrisia ou uma traição dos valores originais. É a primeira reação que a gente tem. E é natural ter essa reação, mas se conectarmos isso ao panorama geral da sociologia, o que a gente vê, na verdade, é o puro desespero de uma comunidade que estava sob a bota pesada de um Estado ditatorial. Não era apenas um debate teológico de salão, sabe? Era uma questão de não ir para a cadeia. Era uma questão de não ser espancado pela polícia na frente da sua família. A liderança daquele congresso acreditava que, ao criar uma burocracia, um escudo de respeitabilidade científica e ao limpar visualmente os elementos que eram mais estigmatizados, justamente os tambores e as palavras de origem africana, eles parariam de apanhar da polícia. Uma camuflagem para sobreviver a Vargas. Exato. Eles tentaram criar uma religião que fosse palatável para a polícia de Getúlio Vargas. Mas isso é um detalhe crucial da história. Essa tentativa de embranquecimento institucional não foi aceita pacificamente por todo mundo dentro da religião. E ainda bem que não foi, né? Porque a resistência veio de dentro e foi gigantesca. A gente vê nos registros que, em 1950, um líder chamado Tata Tancredo entra em cena encabeçando o forte movimento da Umbanda Omolocô. Ele foi uma figura central de resistência. E ele bate de frente com as diretrizes daquele congresso de 41. Ele se recusa totalmente a silenciar os atabaques e defende publicamente nos jornais que a Umbanda possuía, sim, uma matriz fundamental africana.
Ele chega a descrever isso como um patrimônio da raça negra. E ele não ficou só no discurso retórico. Não, ele foi para ação. Viajou pelo Brasil ajudando a fundar terreiros que mantinham as raízes afro-brasileiras vivas, vibrantes, preservando o culto aos orixás na sua forma mais ancestral. E olha que interessante, ao mesmo tempo surgiu uma outra vertente completamente diferente, com o mestre Yapacani estruturando a chamada Umbanda esotérica. Que tinha um foco bem diferente, né? Sim, o foco dele era proteger a religião do comercialismo, do charlatanismo, criando uma roupagem mais hermética. O que tudo isso nos revela, no fim das contas, é a incrível plasticidade da Umbanda. O choque brutal com o autoritarismo forçou a religião a se diversificar como um mecanismo de defesa. Se dividiu para não quebrar. Perfeito. Enquanto alguns vestiam o terno burocrático e escreviam teses para tentar dialogar com o governo e proteger a instituição no papel oficial, figuras vitais como Tata Tancredo garantiam que o coração e o tambor da religião continuassem batendo forte lá nas ruas. A Umbanda precisou criar vertentes completamente diferentes para não ser esmagada por um ambiente político inóspito. E a estratégia de multiplicidade incrivelmente deu certo. Porque se a gente avançar a fita um pouquinho para as décadas de 60 e 70, a Umbanda sai de trás das portas fechadas e vira um verdadeiro espetáculo de massas no Brasil. Uma explosão de popularidade. Sim. O hino da Umbanda, por exemplo, é oficializado em 61. Mas o que realmente ilustra o tamanho dessa explosão popular são os números da época. Tem um registro do ano de 1975 sobre os festejos de Iemanjá, na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Sabe quantas pessoas? Foram centenas de milhares. 300 mil pessoas reunidas. Para quem está nos ouvindo, vamos parar um segundinho para absorver esse dado. 300 mil pessoas em uma praia, no meio dos anos 70, sem internet, sem rede social, sem grupo de WhatsApp para combinar. É uma operação logística e um engajamento civil que chega a ser quase inacreditável. É um fenômeno social sem precedentes. Um mar branco de fiéis, flores, oferendas, centenas de atabaques ecoando na areia ao mesmo tempo. Era a prova física indiscutível do tamanho que a religião tinha atingido. Foi o auge absoluto do engajamento popular a céu aberto. Mas a história do mundo nos ensina que todo movimento de expansão maciça em uma sociedade gera quase que imediatamente uma compressão, uma força opositora proporcional. A famosa reação. Exato, aquela visibilidade assustou os pilares tradicionais de poder do Brasil. E por isso, ao longo das décadas de 80 e 90, a religião experimentou o que os sociólogos chamam de período de esvaziamento ou retração. E os documentos mostram que não foi por acaso. Não, de forma alguma. O principal motor desse esvaziamento foi uma campanha coordenada, massiva e muito bem financiada de intolerância religiosa. O crescimento esbarrou em um muro teológico enorme dessa vez. Lideranças de outras fés começaram a reagir publicamente e de forma super agressiva. E nós, claro, estamos relatando os fatos encontrados nas fontes de forma estritamente neutra e jornalística aqui. Apenas lendo os dados da época. Sim. Do lado da Igreja Católica, já lá nos anos 50 e 60, a gente via figuras como o Frei Boaventura publicando obras com títulos bem explícitos, tipo Posição Católica perante a Umbanda, que tentava a todo custo afastar os fiéis do sincretismo irreligioso. Mas a segunda onda foi ainda mais pesada. Muito mais pesada. Nas décadas seguintes, com a ascensão forte das igrejas neopentecostais, o mercado editorial foi simplesmente inundado por livros que atacavam frontalmente a base da Umbanda. Nos nossos documentos temos o livro do pastor Jefferson Magno da Costa, lançado em 87, e o famoso best-seller de Edir Macedo, de 97, com o título Orixás, Caboclos e Guias. Deuses ou demônios? Obras com tiragens altíssimas. Discurso. Como resultado, a Umbanda foi empurrada novamente com força para aquele estigma de baixo espiritismo, sendo associada publicamente à criminalidade e ao mal nas TVs. E como nós estamos analisando tudo isso sob uma ótica histórica e social, é fundamental que quem está nos ouvindo entenda o impacto prático dessa pressão na vida das pessoas comuns. No dia a dia do trabalhador, né? Isso, porque quando programas de televisão e livros best-sellers começam a demonizar massivamente uma prática,
o custo social de você se declarar umbandista se torna altíssimo e perigoso. Muitos praticantes, temendo perder seus empregos em empresas conservadoras ou sofrendo um ostracismo pesado no próprio bairro onde moravam, simplesmente começaram a esconder a própria fé. Voltaram pro armário religioso. Voltar para o sigilo. Muitos terreiros fecharam as portas e outros passaram a operar de forma quase invisível de novo. Foi uma guerra de narrativas muito assimétrica, onde a Umbanda, focada ali nos seus rituais orais e internos, estava perdendo feio na mídia de massa. Mas e a história é cheia de mas, a reviravolta que vem a seguir mostra exatamente a capacidade de adaptação genial que a gente tem discutido desde o começo desse mergulho. Eles mudaram a estratégia. Mudaram, porque ali, na virada das décadas de 90 e anos 2000, eles perceberam que não teriam como vencer uma guerra midiática apenas tocando atabaque escondidos nos fundos de quintal. Eles precisavam de um escudo intelectual e de um megafone gigante. E onde eles encontraram isso? Eles encontraram isso na explosão da literatura psicografada e no nascimento da grande salvadora moderna, a internet. Autores e médiuns importantíssimos como Rubens Saraceni e o Norberto Peixoto começaram a publicar dezenas de livros muito bem estruturados. E não era só historinha de espírito, né? De jeito nenhum. Eles estavam codificando, estavam explicando a teologia da religião, o porquê técnico de cada ritual. Estavam desmistificando o uso das velas, das guias de miçanga, assentando uma filosofia muito profunda que combatia aquele discurso televisivo de demonização usando argumentos intelectuais muito sólidos. Eles basicamente democratizaram a própria teologia na era da informação. Exato, e essa capacidade absurda de resiliência que, veja bem, começou na oralidade, lá nas encostas de Niterói, depois sobreviveu à repressão da polícia do Getúlio, criando congressos e federações, e agora dominava a literatura e a internet. Isso tudo finalmente forçou um reconhecimento oficial do Estado brasileiro. Demorou? Mas veio o reconhecimento. E em 2012, quando a então presidente Dilma Rousseff sancionou a lei federal que instituiu oficialmente o dia 15 de novembro como Dia Nacional da Umbanda no Brasil. Olha o ciclo se fechando aí. Se a gente olhar para trás, há uma justiça histórica muito profunda e poética nisso. O mesmo Estado brasileiro que, na era Vargas, mandava a tropa de choque prender os dirigentes e quebrar os atabaques no meio da rua, 80 anos depois, assina o documento reconhecendo aquela exata data de 1908 como parte oficial e protegida da identidade do patrimônio cultural da nação. Então, o que tudo isso significa, afinal? O que a gente tira de tudo isso? Para quem nos acompanhou até aqui nesta imersão, eu creio que a grande lição dessa trajetória vai muito, muito além de qualquer aspecto místico ou puramente espiritual. É uma lição humana. Exato. A jornada da Umbanda é uma verdadeira aula magna sobre engenharia de resiliência cultural. Ela nos prova que, no fim das contas, não importa o tamanho da pressão externa. Pode ser o higienismo, a ditadura, a mídia. Pode ser o preconceito da elite em 1908, pode ser a truculência policial pesada do Estado Novo ou até o massacre de relações públicas promovido por corporações religiosas gigantes nas décadas de 80 e 90. Quando você cria uma estrutura baseada em um lema absolutamente inegociável de acolhimento, aquele "a ninguém renegaremos", e funde conhecimentos tão diversos como a terra e a cura da pagelança, a força e a ancestralidade do candomblé, a devoção do catolicismo e a ordem de estudos do espiritismo, você, na verdade, cria um tecido social que é indestrutível. O seu diagnóstico é preciso. E ao observar essa capacidade que é quase biológica de adaptação ao longo de um século, isso levanta uma questão importante, eu diria até provocativa, para o nosso futuro imediato. Manda, o que você acha? Análise profunda, que a Umbanda sobreviveu exatamente porque soube se moldar perfeitamente às tecnologias do seu tempo, certo? Eles usaram os jornais impressos na década de 20, usaram os livros psicografados e abraçaram os fóruns de internet nos anos 90. Foram mestres na adaptação. Sim, mas o seu núcleo essencial, a parte onde a mágica acontece, sempre foi tátil e absurdamente orgânico. É o pé descalço pisando firme na terra,
É a fumaça física das ervas queimando no defumador, é o abraço caloroso do preto velho, é a vibração acústica do atabaque que você sente batendo no peito. É tudo muito físico, muito presente. Exatamente. No entanto, a nossa sociedade atual caminha a passos largos e rápidos para realidades virtuais imersivas, para o metaverso, para interações super profundas guiadas por inteligência artificial. Então a pergunta é: como uma religião que é tão essencialmente enraizada no toque e na matéria vai conseguir se manifestar de verdade nesse novo mundo puramente digital? Uau, isso dá um nó na cabeça. Não dá? Será que as próximas gerações vão testemunhar a criação de, sei lá, terreiros virtuais acessados por óculos de realidade aumentada? Nós poderemos ver o surgimento de um sincretismo digital, onde essa força tão visceral e natural encontra uma forma de se traduzir através de avatares e linhas de código binário sem perder a essência? É uma imagem muito futurista, é quase ficção científica. Mas olha, se a gente olhar bem para tudo que a gente discutiu hoje, faz todo sentido por uma religião que provou que nunca teve medo de se reinventar, de sobreviver e de absorver o novo. E olha, nós esperamos que essa nossa análise profunda tenha sido tão reveladora para nossa audiência quanto foi para nós na hora de compilar e estudar essa história que é incrivelmente rica. Foi um privilégio debater isso. Foi fantástico. Para quem está nos ouvindo, continuem questionando o mundo ao redor de vocês. Continuem explorando as raízes culturais que formam a nossa sociedade. E na próxima vez que vocês se depararem com um problema que pareça aparentemente sem solução, lembrem-se daquele garoto lá no Rio de Janeiro, sem luz elétrica, de 1908. O garoto que a medicina desistiu. Aquele mesmo que a elite médica deu como caso perdido, mas que abriu os olhos, levantou da cama e decidiu, contra todas as probabilidades, criar um espaço onde ninguém, absolutamente ninguém, seria deixado para trás. Um abraço a todos e até o nosso próximo mergulho. Se este conteúdo agregou valor ao seu conhecimento e à sua caminhada espiritual, considere apoiar este trabalho. Toda a arrecadação gerada aqui no canal será integralmente destinada à manutenção da Casa Espírita Xangô das Almas, contribuindo diretamente para a continuidade das atividades, atendimentos e obras espirituais realizadas com seriedade e caridade. Seu apoio faz a diferença. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem possa se beneficiar. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo. Gratidão pela sua presença e por fortalecer este propósito. Axé!